Tudo bem para vocês que acompanham o Bem Temperado Podcast? Um recado. Nós vamos entrar em recesso agora para o Natal e fim de ano. Com isso, nossas exibições serão suspensas e retornamos no dia 6 de janeiro, novamente com mais uma grande entrevista bem temperada. Mas antes, eu vou deixar um presente para vocês. Fiz um compilado de todas as 25 entrevistas do nosso primeiro ano de funcionamento. Um pouquinho de cada entrevista para vocês relembrarem. Boas conversas, grandes informações, depoimentos e muita curiosidade. Então, fiquem com o nosso especial de fim de ano e nos reencontramos dia 6 de janeiro aqui no Bem Temperado Podcast. Tem gente que vai pelo tema, então é muito relativo, mas sempre tá tendo uma boa quantidade de pessoas novas. Essa escolha do tema? Como é que vocês trabalham isso? Aí, Rafa. Tem duas formas, né? No começo, a gente tava selecionando os temas com base naquilo que a gente já vê que são as dores dos empreendedores, que a gente passa, que a gente escuta dos colegas. E aí, vez ou outra, inclusive a gente fez isso semana passada, a gente lança um formulário com aquelas pessoas que já participam do Conexão, para que eles possam falar, né? Então, poxa, tal tema é interessante para mim, liderança, finanças, o que for. A gente levanta esses temas e começa a buscar pessoas que possam falar sobre isso. O Conexão tem quantos anos? Começou em 2019, né? Então paramos em 2020 com a pandemia e retornamos em 2023. Do início foi 2019. Falando de todas essas movimentações, pessoas que entraram, que participam, que repetem, o que vocês preparam? Imaginam um crescimento do Conexão, uma sala maior, mais gente, um mega evento? Tava doida pra falar dessa pergunta. Por que, Rafael, que a gente não aumenta o número de vagas? Que as pessoas, gente, mas por que 50? Por que não botam mais? E esse é um grande dilema da gente, do porquê. Porque tem um porquê, né? A gente não queria perder uma filosofia muito forte, que é o do Conexão. Diga aí, Rafa. Assim, a ideia é se conectar. A gente entende que nada é mais valioso do que a troca de experiências. Se a gente aumenta muito a quantidade de pessoas, isso começa a deixar de existir ou começa a criar silos. Então, nem todo mundo vai conseguir conversar, vão ficar grupos separados. Como essas pessoas se repetem, esses grupos vão se isolar e a gente vai perder essa essência. Então, como produto encontro mensal, a ideia é a gente manter essa quantidade de pessoas, essa quantidade de cadeiras, tá girando aí em torno de 60 pessoas. Estamos em setembro. Isso. Uhum. Vai até dezembro? Sempre Todo mês. Religiosamente. Isso aí. Todo mês. Todo mês. Então, eu guardei essa para deixar no final, porque eu acho que essa mexe muito, muito com você, porque além de ter sido um resgate, ele foi histórico para o GTA e hoje ele tem uma simbologia muito grande, que foi o resgate do Fábio, que hoje ele é piloto. É essa mesmo. É essa aí, né? Foi feita por mim. Pode contar. Você quer que conte? Porque é bem interessante essa história, né? Porque é um resgate e depois ele vira um piloto, né? Eu não posso dizer que não tenha acontecido em outro lugar, mas eu não tenho conhecimento de um resgatado se tornar parte da equipe. Não tenho conhecimento que tenha acontecido aqui no Brasil. Se aconteceu, eu não sei. Eu estava um dia comum e recebi uma ligação da Secretaria de Segurança Pública. Olha, temos que resgatar um agente nosso que se acidentou de paraquedas na Bahia. E ele tem que vir para cá. E aí eu preparei toda a missão. Imediatamente. Surpreendente, ele foi fazer um salto de paraquedas. Exatamente, ele não era da aviação. Ele é um policial civil. Policial civil. Foi fazer um salto de paraquedas. Foi fazer um salto de paraquedas que ele gostava muito e tal, e deu errado. Lá ele teve um acidente, no pouso ele pousou muito forte, e aí teve um comprometimento na coluna cervical, lombar. Assim, ele estava no hospital, os médicos não sabiam se ele ia ficar vivo ou se ele ia morrer. E aí sugeriram trazer ele para casa, porque se ele morresse, morreria em casa. Então foi uma transferência, assim, foi uma missão tensa, porque eu não queria de forma nenhuma que ele morresse voando com a gente. O cérebro não bem nutrido, ele funciona desconexo, ele não consegue separar as coisas. Sim. Veja, é isso, né? O cérebro que não tá bem nutrido, ele não vai funcionar bem, né? Um corpo que não tá bem nutrido. Ele não processa bem. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai deixar claro, assim. As pessoas falam muito do chocolate na TPM.
né? Mas não tem nada que comprove que o chocolate tem efeito na TPM. O chocolate tem efeito na TPM para quem gosta de chocolate, porque gera prazer. Então, tanto a comida, como a academia, como os ambientes, o efeito deles nas pessoas vai ser a partir da relação daquela pessoa com o ambiente ou com aquele alimento, por exemplo, pensando nesse contexto de prazer, de relaxamento. Agora, de fato, né, um corpo nutrido, ele funciona melhor. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam assim, Iris, tem alimentos afrodisíacos? Né? Eu falo, olha, existem alimentos como gengibre, como açafrão, como mel, que melhoram a circulação, que melhoram a oxigenação, que melhoram o funcionamento do corpo. E aí funciona melhor. E aí o funcionamento. Se a circulação tá melhor, o sangue vai chegar nos genitais mais rápido. Né? Então tem essa relação, porque o alimento melhora o funcionamento do corpo. Ele não faz com que você deseje alguém. Ele faz com que seu corpo funcione melhor e a partir de um desejo que você já tenha, as coisas vão acontecendo. Você consiga responder mais adequadamente, né? Então, sempre vai pela via da relação. E aí, você tinha falado uma coisa antes que eu quero só complementar, antes dessa pergunta que você falou, essa campanha do Se Aceite, né? Eu sempre falo assim que você se aceitar não significa você achar que não pode mudar nada, né? Você pode querer mudar e ainda assim se tratar com respeito. Né? Meio ambiente virou uma moeda política ou o meio ambiente tinha que ser de propriedade da sociedade? Por que não usar o meio ambiente como politicagem? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que a gente vai ver cada vez mais questões relacionadas ao meio ambiente fazendo parte da pauta política, porque é um assunto muito bonito de ser tratado, né? Essa aqui é a verdade, é um assunto que enobrece, vamos falar desse jeito, né? Um assunto que acalma os ouvidos de todo mundo, é um assunto que é politicamente correto. Mas você falar do meio ambiente é uma coisa, e você saber o que fazer para tratar o meio ambiente é outra totalmente diferente. Então, eu meio que chamo isso de ativismo político. É um ativismo político que não tem absolutamente nada a ver com engenharia, que é a solução para você tratar o meio ambiente. Então, é aquela coisa, se você precisa ir no médico, será que você vai pedir a seu advogado para fazer a cirurgia em você? Não, você vai pedir a seu médico para fazer isso em você, né? Então, existem pessoas que são capacitadas para fazer isso, mas o que eu vejo é que essas pessoas não são tão procuradas no Brasil para de fato pensar como a gente pode dar uma melhorada no meio ambiente da cidade. Se você fala numa cidade como Aracaju, uma cidade relativamente fácil de você fazer isso com um plano, com uma gestão macro. Isso tem exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Como um especialista, observando a cidade de Aracaju, você vê a cidade dentro de uma perspectiva de consciência ambiental? Por mais que a gente tenha, nos últimos anos, se falado de autismo mais abertamente, ainda tem aquele baque, os pais, parece que o mundo desaba para eles. Parece, porque quer queira, quer não, quando você recebe um diagnóstico, seja ele qual for, você passa por um processo de luto, né? O luto do filho ideal, daquilo que você sonhou pro seu filho. Porque para nós pais é difícil entendermos que o nosso filho não é uma extensão nossa. Então, por mais que a gente tenha sonhos para ele, ele não vai necessariamente seguir aquilo que a gente planejou. Ele vai seguir a vida dele. E muitas vezes o diagnóstico representa essa quebra de percepção brusca, né? De entender, poxa, eu de fato não tenho controle sobre essa situação. E a depender do diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico de autismo grau 3, né? Necessitando de suporte do grau 3, a pessoa fica, meu Deus, e agora? Meu filho não vai conseguir nunca se virar sozinho, por exemplo. Então, realmente, é um processo de luto muito difícil para os pais. No tratamento, os pais também passam por um tipo de tratamento, preparação, entendimento? Geralmente a gente sugere que eles sejam acompanhados. Às vezes até psicólogo. Exatamente. Porque pode ser que trazer uma raiva, né, para o filho.
Raiva do mundo porque meu filho é daquele jeito. Eu não falo só a raiva do mundo, mas o que, infelizmente, comumente acontece. Os casais, eles acabam separando, porque a sobrecarga de tratamento ela é muito grande. Como eu falei pra vocês, não é só um psicólogo, é o neurologista. Se tiver alguma questão de equilíbrio, que geralmente tem em graus mais elevados de suporte, é fisioterapeuta, é fono, é TO, é psicopedagogo. Então, assim, quando você vê a carga de tratamento de um autista, e a gente corre para isso, o ideal é que quanto mais rápido você faça as intervenções, melhor, porque tende a ter um resultado melhor para essa criança no futuro, né? Então, a família que antes tinha ali uma certa independência, ela começa a viver meio que focada Só naquela pra ela. criança por um tempo, porque ela precisa dessas intervenções. O mindset, que é isso dentro desse mundo. Tá, vamos lá. O mindset é aquilo que você acredita, né? Você tem uma mentalidade. Eu tenho lá, Juliana tá aqui, nesse mindset, que é o conjunto de ideias, de verdades, de crenças. Eu sou isso daqui. Quando eu busco conhecimento, quando eu leio livros, quando eu faço cursos, quando eu busco me desenvolver, eu amplio isso, eu mudo meu mindset. Eu começo a ter outra mentalidade, né? Então eu começo... Uma mente que se expande, ela jamais volta para o seu tamanho original. Então o que eu deixo de ser, se eu evoluo, eu nunca mais retrocedo para aquela mentalidade que eu tinha, né? Então a meditação, ela ajuda muito nessa questão de mindset também, de mudança de percepção da realidade, porque a meditação, ela possibilita novas conexões neurais. Então eu pego aqueles conhecimentos que eu já tenho e eu uso eles de maneira diferente para formar, para construir conhecimento e conseguir ali ter novas ideias, novas inspirações, tá? Então é muito importante essa questão do mindset, tá em alta, mas é sobre isso, é sobre mudar a sua mentalidade, é sobre o que é a crença, né? A crença, ela é a nossa verdade. Então a gente cresce com várias crenças, várias verdades, que só deixam de ser verdade se eu consigo aprender em algum lugar e acredito que aquilo não é verdade, testo na minha vida e comprovo, ou se através de alguma experiência de vida aquela verdade cai por terra, e aí ela deixa de ser uma verdade para mim. Mas a gente vem com crenças, né? Crenças que muitas vezes que não nos levam adiante, são limitantes, crenças limitantes, que a gente também escuta hoje em dia falar muito. O que são as crenças limitantes? São todas aquelas crenças que nos paralisam. Eu não posso, eu não mereço, não é para mim, né? Eu sou acontece para todo mundo, mas para mim as coisas não funcionam, homem nenhum presta. Então isso são tipos de crença que geralmente são generalistas, né? Ela generaliza ali alguma coisa através de às vezes de uma experiência de vida que eu tive. Como eu tive 1, 2, 3 relacionamentos ruins, então para mim relacionamento não presta. E toda crença, ela é autorrealizável. Então, se eu acredito, ela vai se tornar real na minha vida. Toda crença é autorrealizável. Então, eu preciso usar isso a meu favor, né? Então, para os meus alunos, eu passo também áudio de reprogramação de crenças, para que eles mudem as crenças limitantes por crenças fortalecedoras. A questão do salto alto. Salto alto. E aí, eu te pergunto que é uma preocupação. Sim. Não é salto, calma. O calçado, ele é fundamental para uma pessoa de coluna? Com certeza. Com certeza. A quanto ele pode influenciar? A gente sempre olha, quando eu olho para o paciente, eu nunca olho sempre só para os pés, assim, nem nada. Eu sempre olho para os pés, para o posicionamento que a pessoa tá, beleza. Mas eu sempre vou olhar para o quadril, porque às vezes as disfunções do quadril, elas podem me repercutir em lesões para cima, em disfunções também para cima, como eu falei, lombar, torácica, cervical, mas também para baixo. Então tem disfunções em pubis, em sacro, em lombar, que realmente podem fazer uma perna ficar mais curta do que a outra, que a gente vai lá e corrige e fica tudo bem. Só que muitas vezes no susto, às vezes na dor, no desconforto, a pessoa, vamos supor, procura um médico. Não desmerecendo, nem falando nada disso, mas às vezes o médico, ele vai olhar aquilo que como aquela discrepância do membro, né? Um membro maior do que o outro, e acha que a pessoa realmente tem uma perna curta, né? E só que tem uma medida certa para isso, para realmente ver se tem prescrição de uma palmilha ou de um calçado maior, para diferente, né, do outro. Mas aí ele pede uma escanometria, vou dar um exemplo. Aí pede uma escanometria, vai ver o tamanho do membro, aí vê que realmente tem um membro maior do que o outro, que isso é normal, eu posso estar aqui nesse momento assim, você pode estar, mas enfim, vê que tem essa diferença, pede a escanometria e fala, vai lá e faz uma palmilha. Aí a pessoa vai lá e faz uma palmilha, ela bota uma palmilha e tal, faz, dependendo do tamanho aqui, realmente você vai ter que fazer um calço na sandália, mas faz uma palmilha. Aí a pessoa vai, faz uma baropedometria, faz uma palmilha, tudo, quando ela bota, piora o quadro lesivo.
Porque a disfunção que ela tinha era uma disfunção ali por conta da rotina, do dia a dia, as disfunções que o corpo vai se adaptando, o corpo vai se moldando. Tipo, a gente senta mais para um lado, o corpo ele tá se moldando para conseguir manter esse equilíbrio e manter você bem durante horas naquela posição, até você sair dela. Só que aí o cérebro ele vai entendendo que aquilo é o normal, né? Ele só nasceu aqui ou ele morava aqui e aí A família surgiu morava tudo? aqui, parte da família ainda morava aqui, os pais tinham ido para o Rio de Janeiro, trabalho, não é quando exatamente teria que ir novamente. Porque assim, eu não estou estudando só aviação, estou estudando aviação, Marinha, Exército Aeronáutico. E só de Sergipe já tem muita coisa. Sergipe mandou muita gente. Eu não pra lá. sabia nem de um piloto sergipano no grupo de caça. Já descobrimos 9 sergipanos no grupo de caça. 9 pilotos. 2 pilotos, sargentos, cabo, taifeiro, soldado. Eu não sabia nem de um, quanto mais de 9. Então, ainda está se descobrindo algumas coisas. O Aurélio ele chegou com que idade lá na guerra? Em 44, ele tinha 20... Ele era de 23, ele tinha 21 anos. 21 anos. Um garoto. Uhum. O garoto vai pra guerra. Sim. E aí, assim, como foi formada essa Força Aérea Brasileira pra lá? Quais eram as aeronaves? Onde arrumaram as aeronaves? A gente já tinha? Como foi isso? A Força Aérea veio originária da aviação, do Exército e da aviação da Marinha, que os dois já tinham. Inclusive, a Força Aérea Americana ela foi formada depois da Força Aérea Brasileira. E ela era USAF Army, a Força Aérea do Exército Americano. E a Força Aérea e a Aviação Naval. E elas juntaram a Força Aérea. A mesma coisa aconteceu aqui. A aviação do Exército com a aviação da Marinha juntou e fez a Força Aérea Brasileira. O treinamento inicial no Panamá foi com P-40, a americana, porque o americano estava suprindo o Brasil nesse sentido dos armamentos, da doutrina, que até então a doutrina era francesa, então já mudou para a americana. A IA e os trackings acabam criando essa pessoa. Você pode me pegar e me transformar num cara que tem história. Assim, você não. A mídia vai criar um cara que tem história, pode agregar pra pessoa falar assim, eu vou votar nesse cara. Não é a mídia, sou eu mesmo. A mídia é só o caminho. Não, a mídia é um canal, exatamente. É um canal. E aí, me diga se é verdade ou não. Hoje, um político não pode mais viver sem mídia social, né? Porque é impressionante. Olha, gente, você olha aqui um enquadramento aqui na câmera, eu tô com um tablet aqui, né? Sim, sim. Aí se você resolve assistir uma sessão do Congresso, sim. Tá o deputado, ele vai falar uma coisa, mas ele tá falando assim, em tempo real. Então a gestão pública hoje, literalmente, ela está influenciada pela rede social, os passos de um político, as decisões do que ele vai fazer para a sociedade, ela tem que estar direcionada para ir para a rede social para ganhar dimensão? Esse é um fenômeno recente. Como assim? Os políticos lacradores. Os caras que querem... Isso que você falou, dele tá aqui fazendo uma live enquanto coisa. Não é numa perspectiva de... Olha só, em tese, isso nos aproximaria de uma democracia direta. Isso nos aproximaria de maior transparência dos atos legislativos, concorda? E executivos. Sim. Por um lado. Porém, do jeito que é feito hoje, é pura lacração. E aqui eu tô usando o termo lacração, por favor. Não é na perspectiva dessa galera bizarra que usa o termo lacração, cultura woke, essas bobagens. Não é nessa perspectiva de diminuir direitos de minorias chamando de lacração. Não, lacração na perspectiva de não quer construir o debate, ele quer simplesmente criar um corte para poder viralizar. Só não querendo te interromper, eu acho que isso que você está falando, eu tive um exemplo perfeito ontem. Foi anteontem. Uma ministra vai para uma sessão e o que mais se discutiu lá não foi falar sobre as queimadas. Foi, você tá lacrando. Aí eu de lá pra cá, você também tá querendo lacrar. Esse lacrar é o que tá ferrando tudo, né? Vamos falar de Enem, concursos, tudo com uma coisa só. Quais são os erros mais comuns dos candidatos na preparação? Estudar de véspera. Eu ia dizer isso agora. Perder noite estudando. Perder noite estudando. Não saber seu perfil cognitivo. Vai lá, Flávio. Tem uma lista. Pacientes, por exemplo, tem pacientes hoje que a gente, inclusive no Instagram, fala muito assim: pessoa que toma medicação para aprender. Oi? Tem isso? Tem. Venvanse e Ritalina são medicamentos que aumentam o seu desempenho por dar mais concentração e foco. Mas a gente tá super inteligente, por exemplo, pacientes muito com TDAH usam muito. Tomei um Vivance sozinho para aumentar minha concentração e foco na hora ali. Só que são medicações que são usadas por médicos. Então tem gente que para tentar aprimorar o seu estudo, ele vem quimicamente melhorar com isso.
muita gente, assim, tem até na internet uma piada, né? Que se for ver, se for tirar de um concurso tipo Polícia Federal, quem não tomou medicação, não fica ninguém. Entendeu? Só que são medicações que ao longo do tempo, por exemplo, vou deixar aqui essa informação, por exemplo, você toma hoje o Vyvanse ou Ritalina, eles aumentam sua produtividade, aumentam seu foco, sua concentração, só que a próxima vez que quando você faz isso, você precisa tomar cada vez mais medicações e medicações para tentar ter o mesmo desempenho na saúde, nos estudos, desculpe. E aí, cada vez mais que você toma essa medicação, você vai ficando dependente dela, lá na frente você pode ter problemas cardíacos. E agora eu tenho, vai pagar um preço, né? Eu tenho testemunhos de consultório que o paciente, de verdade, que está ali, começou a tomar e depois o corpo se acostumou e não servia mais para nada. E ele não precisava. Não foi o médico que receitou, não. Ele vai sozinho e faz, Sabe-se lá como é que se consegue, né? Mas consegue comprar, porque deveria ter uma receita. Né? Eu só tenho 4 horas de estudo, então nessas 4 horas eu quero aprender o máximo. Ele toma um rebite. Um rebite para o estudo. Isso. Falar de 100 anos. 2024, vamos voltar para 1924. Esses 100 anos, tem muita diferença o instrumento? Ele passou por mudança? Poucas, assim. Passou por a questão do tamanho da caixa de ressonância, que ela era menor. Esse aqui é mais ou menos o mesmo tamanho, mas já é menor do que esse. E tem mais finos. Esse aqui e tem mais fino. Tem um outro lá que a caixa é mais pelo fina. estilo do músico. É do estilo. Aí você vai ter vários tipos de situação. Eu vi que você timbre, né? Mais agudo, mais grave. Eu vi que você tem aqui, né, nos tipos que você vai mostrar, tem cavaquinhos de tudo quanto é formato, né? Tem, inclusive, que não tem nem caixa, que é um elétrico, vamos dizer assim. Para você chegar a ser vamos chamar assim, o barata do cavaquinho, por que o instrumento? Eu sei que você toca outros instrumentos de corda, mas o que o cavaquinho tem que me chamou a atenção? Que lhe conquistou? Me conquistou, pronto. Eu tenho uma história interessante, parecida até com a de Valdir. O grande Valdir Azevedo, o grande mestre do cavaquinho. Que o ano passado, se estivesse vivo, estava completando 100 anos. Foi o centenário dele de nascimento em 2023, né? E eu estou preparando, inclusive, vou fugindo um pouquinho disso aí, preparando até um tributo ao Valdir Azevedo, né? Ele é de que estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pra O variar, que aconteceu? Valdir Azevedo tocava flauta, tocava violão, não tocava cavaquinho. Tocava flauta, ele aí foi tocar. Eu vou começar essa história por ele, para depois chegar em mim, certo? Valdir Azevedo era funcionário da Light, certo? Diferencia homem e mulher quando te procura para fazer uma tatuagem? Em relação ao desenho, ao estilo, tem isso? Homens e mulheres têm uma coisa diferente? As mulheres sempre buscam tatuagens assim, bem mais assim, minimalistas, né? Tatuagens até bem mais simples de fazer, entre aspas, né? Que é hoje na moda conhecida como fine line, que é as tatuagens fininhas, Conheço, né? Minha esposa tem. Né? Fico fininha e tal, aquelas coisas assim, né? E os homens já é uma coisa mais, vem fechar o meu braço, fecha aí, vamos fechar aqui, qual é a ideia, tal. Já é aquela coisa mais assim que você trata de uma maneira mais diferente, né? Apesar que cada um tem suas exigências. Mas em relação ao homem e à mulher, eu vejo que com o homem tem mais uma facilidade assim de lidar nesse aspecto, né? Já a mulher você precisa ter mais uma atenção, ser mais quase perfeito. Elas são mais exigentes, entendeu? E porcentagem no teu estúdio? Mais homens ou mulheres? Mulher. O mercado sergipano, as mulheres se tatuam muito? Muito. A gente segue minha esposa principalmente, ela faz esse trabalho, ela tem todos os relatórios, né? E a gente sabe que mulheres sempre tá no ranking, né? Todo mês as mulheres estão ganhando lá, se tatuando muito. Muito mesmo. É mito aquela história do número ímpar de tatuagem? Isso aí foi criado, né? Na verdade, já chegou o pessoal dizendo lá, eu fui nessa onda de número ímpar, número par. Quando eu menos esperava, eu tava com uma ímpar. E eu digo, vou botar outra. Aí botava. Daqui a pouco, mas vem que eu tô com 4, vou botar outra novamente. Aí ficava com outra tatuagem, né? Com 5. Aí depois
eu vou fazer outra, não, vou ficar com 6. Aí ficava com 6, não, eu tenho que ficar com 7 que ainda. Quando foi olhar, já tava com 20 e tantas tatuagens no corpo. Então já aconteceu isso. Você tem algum cliente que é quase todo fechado? Testa e acaba você levando. falou uma coisa que eu tinha essa curiosidade, deixa ele aqui assim. Tinha curiosidade. Você já fabricou um que falou assim: eu vou ter que vender. Não queria que ele fosse. Por incrível que pareça, eu tenho que lidar com esse apego. Todos, até hoje. Dói na hora de ir embora. É. Vai não. É porque é muita dedicação, né? A gente vai para casa pensando naquilo ainda, o que vai fazer amanhã. E a fábrica, ela não tem isso. É objeto, é produto. Nós não. Você fez ele nascer. Nós fizemos ele nascer, nós geramos o sonho do artista, né? Então tem muita do sentimento do artista, do artesão embutido no instrumento, né? Então, por isso que quando o nome é feito, o instrumento ele tem uma valorização com aquela peculiaridade que o artista tem, né? Que ele aplica as técnicas, a matéria-prima utilizada, aquela peculiaridade. Tudo isso envolve muita dedicação e torna o preço do instrumento bem... Você já percebeu em alguma vez você está fabricando ali e você percebe assim, cara, esse vai ser top, tá saindo melhor do que encomenda. A gente sempre lidar com isso, porque até hoje eu faço muita pesquisa. Apesar de não falar inglês, né, eu ainda faço muita pesquisa lá fora, o que está acontecendo lá fora. Então, todo projeto ele sempre está evoluindo. Né? Então, para mim, é sempre... Existem aqueles que você faz e diz, poxa, superou minha expectativa. Eu achei que não ficaria tão bom assim. Mas a gente sempre aplica novas técnicas. O que há de melhor, a gente sempre está colocando para o cliente, ainda que ele, de repente, não pague por aquilo. Mas a gente vê a necessidade, a gente coloca por causa do nome, né? O artista tem que zelar pelo nome luthier. Hoje, diversas atividades profissionais precisam da voz. Cada vez mais. A gente tem aí... por exemplo, uma coisa que está muito forte, a gente está tendo muito seminário, muita palestra, e o cara é palestrante, viaja, dorme em hotel, pega avião, aí come mal, e ele precisa usar a voz. Tem para esse tipo de segmento, é um tratamento diferente de preparação do que uma pessoa que você prepara para cantar? Na realidade, a sua voz, ela começa, a sua qualidade vocal, ela começa com o estilo de vida que você leva. Se você dorme cedo, se você dorme tarde, se você se alimenta bem, se você se alimenta mal. Porque hoje muitos problemas, né, de garganta, de voz, estão relacionados com refluxo. Depois do Covid, das crises de ansiedade, as pessoas estão tendo mais refluxo e queima, começa a ter aquela queimação no estômago, no esôfago e queima as cordas vocais. Então, assim, tudo começa como tá a sua qualidade de sono, como vai a sua alimentação e que estilo de vida você tem. Se você malha, se você não malha. Aquele palestrante em si, ele tem que também fazer um trabalho. Eu dava aula e Sim. Em um momento eu tinha 40 alunos dentro de uma cozinha. Sim. E a minha voz sumiu. Meu Deus. Sumiu, literalmente. Não conseguia falar, não saía nada. E eu fui pra fono, Sim. tudo. E aí lá eu descobri qual é o problema. Você chega e já começa... você tem que aquecer a sua voz. Aí eu vinha com um copo de água, canudinho, soprar, fazer bolha para ir Sim. soltando. Aí ela disse, você vai... Em vez de gritar com aquela bancada que tá lá do outro lado, se levante, vá até ela, não força. Sim. E depois você tem... Eu não sabia disso. Você tem que desaquecer a voz. Quando você tem 2, 3 shows numa noite, você aquece, desaquece, aquece de novo, desaquece, aquece de novo e desaquece. Você tem tido procura de contar a história, como Sim. você falou do Quilombola. Você tem alguma pessoa de referência que fala assim, ali eu olho, é dali onde eu tiro ideias, ou acho, ali é uma boa referência? É engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho bonito que se tem uma pessoa que eu tenho uma referência, é Anny Samara. Que tá do meu lado, tá todos os dias comigo. É Anny Samara. Porque ela é uma profissional muito né? Que eu não posso chegar aqui. Ela é criativa. Ela é inteligente.
sabe? Ela tem cuidado com o outro, né? Com quem ela vai lidar. Então, se for pra eu me espelhar em alguém, eu me espelho em Anne Samara, assim, de verdade. Terra, Eu tenho o prazer de estar com ela, né? Sempre. um produto da terra. É produto da terra. Né? Legal Pra que me isso. inspirar em gente de fora se aqui a gente tem gente E ela é acessível. de qualidade pra se inspirar? Vocês têm... Espero que não, mas a gente escuta muito na TV, tem vaidade entre... Vocês trocam muita ideia. Faça isso. Troco. É muito unido isso. No início, inclusive, eu pedi ajuda a ela. Eu disse, mulher, me dê dicas e tal, como fazer e tal. E aí, o conselho que ela me deu, eu nunca esqueci, foi: aprenda a ouvir. Escute o que o outro está falando na hora que você vai entrevistar. Porque daí surge, né? Outras perguntas você vai aprofundar na entrevista. E aí eu nunca esqueci esse conselho que ela me deu e eu tento levar até hoje. Você já teve alguma matéria que você saiu mudada? Mexida? Menina, quase todas. Não no ponto radical, mas assim... Não, de história da história. pessoa. Mas me acontece muito no giro. Porque no giro a gente conhece muita história, né? De muitas pessoas, assim. A gente viaja o estado de Sergipe. E eu tô sempre me emocionando. Sempre chorando. Porque eu sou muito sensível, sabe? E eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa muito ingrata com a minha vida, sabe? E eu percebi que eu tenho motivo zero, velho, pra isso. E eu percebi isso... Ai, eu não vou contar chorando. Mas eu percebi isso através das pessoas que eu fui conhecendo, assim, sabe? Pessoas que tinham tudo, assim, na vida pra desistir, Reclamando. sabe? Que tinha, eu tenho motivo pra isso. E elas são felizes, velho. Com pouco. Às vezes com menos do que o que tinha que ser. E elas estão ali, sabe? Lidando com a vida. Isso pra mim é... Os professores estão conseguindo acompanhar essas mudanças? Essas mudanças. É bem, eu diria, heterogêneo esse processo, né? Obviamente que a gente tem professores que conseguem acompanhar isso com uma velocidade bastante substancial. Consegue até ser pioneiro, até antes dos alunos, muitas vezes, trazer algumas ferramentas e inovar no processo. Tem professores que não, são mais analógicos mesmo, que demoram mais. Eu acho que o momento que isso ficou assim escangalhado foi na pandemia, né? O professor não sabia nem ligar um computador, uma câmera. Exato. Usar o Google Meet para transmitir uma aula, ou o Zoom, ou alguma outra ferramenta de conexão. A gente lá no CCPA teve um pouco mais de conforto porque já usávamos as ferramentas Google, os professores já eram treinados. Não é que eles tiraram super de letra, mas sofreram talvez um pouco menos. Óbvio que uma coisa é você usar o Meet, usar um Google Forms, usar um Google Docs ou qualquer ferramenta Google esporadicamente para complementar a estratégia. Outra coisa é aquele seu único meio para isso, né? Gera uma série de angústias, de medos e transtornos. Mas não tem. Respondendo objetivamente tua pergunta, cada professor segue uma velocidade ou emprega uma velocidade, melhor dizendo, diferente no uso da tecnologia. Eu sempre escutei que na hora de você ter escolher ter um pet, eu já tive cachorros e agora eu tenho um gato, uma jaguatirica. Sim. Uma monstrinha. Você conhece? É uma monstrinha. Sim. Mas você vai... É um casamento. Isso. Mas infelizmente a gente ainda vê muita gente adotando por impulso. Sim. E depois aí se Então, distrai, né? eu acho que você, quando entra lá na loja, você percebe a frase lá na parede, né? Não nasceu de mim, mas certamente nasceu para mim. O autor é desconhecido. É o velho ditado. Se você não quer ter trabalho, responsabilidade, eu não digo trabalho, eu digo responsabilidade, porque é um ser vivo, não é verdade? Não é que nem uma planta que você coloca ali, molha uma vez por semana e ela tá ali verde e brilhosa. Não, é um ser vivo que precisa de horários, né, para alimentação, para banho, para um passeio, porque é digno, né? Isso é o mínimo que você pode fazer por ele. Então, você não quer ter essa responsabilidade? Não pegue. Não tenho. Ou então, se você... porque meu filho quer. Sim, mas seu filho tem idade para cuidar? É isso que eu ia te perguntar. Muitos são influenciados, né, pelos filhos, Muitos. Né? Marcos, olha só. Quando comecei na área pet, eu comecei com um canil. Eu saí da enfermagem, né? Eu não estava satisfeita. Eu amo a enfermagem, eu não tenho do que me queixar. A única coisa que me desmotivou foi questão salarial, certo? Horas de trabalho salarial.
E sempre fui apaixonada por bicho, como eu já lhe disse lá no início. Mas, quando eu saí, eu montei um canil de Spitz alemão. Eu tinha 65 cachorros. Você tem noção, para a reprodução. Tinha um espaço, tinha pessoas que me ajudavam. Dos 65 cachorros, eu sabia o nome de todos e sabia o comportamento de... Na cama, né? Porque você vai ter um condicionamento cardiovascular preventivo, né? Pior é o sedentarismo pleno. Esse é Eu fundamental. digo assim, para a saúde, a pessoa não é necessário ir para academia. Ser saudável, meia hora por dia, tá ótimo. Qualquer atividade. 3 vezes na semana é o suficiente. É isso que as pessoas precisam. Só que indo para academia, onde tem profissionais, interage muito mais com as pessoas, é muito bom. Porque hoje o estresse, a depressão, depois principalmente da pandemia, está no centro. Ontem eu tive um exemplo de um amigo meu que eu não reconheci. Ele dizendo que estava muito depressivo. Aí eu convidei ele. Eu não conhecia a fisionomia desse. É um pouco mais novo do que eu, mas sinceramente fiquei decepcionado. Mas é isso. São decepções que a pessoa tem na vida, cai em depressão, e uma academia ajuda, sabe? Porque você, assim, a pessoa que não vai fazer atividade física, ela não tem que pensar somente na estética. Ser saudável é o ponto principal que a pessoa... E, naturalmente, se ela ir para uma academia, conversar com o professor, ser bem orientado, ter mais um amigo, é muito bom. Eu tenho visto pessoas com mal de Parkinson, que geralmente tomam muito remédio, né? Tem pessoas lá que conseguem, pelo menos, não desenvolver, não evoluir, sabe? Em academias, com um trabalho bem feito. Então, eu tenho assim, as pessoas chegam, meu Deus, tem pessoas na academia também que às vezes tá lá há 10 anos, tal, e, meu Deus, eu não consegui emagrecer 1 quilo, porque eu termino comendo tudo que eu quero, bebendo tudo que eu quero, mas a minha saúde está outra. Eu sou outro homem para tudo, para minha família, para o meu trabalho. Então, isso que mais importa. Uma pergunta muito delicada, tá? Nota. Você já teve junto de uma pessoa na hora dela receber o resultado? Já, no SEMAR, sim. E nessa hora é fundamental você estar ali, né? E tem esse ponto. E aí essa resposta, ela é também um pouquinho mais complexa, que esse era um dos pontos do meu interesse na minha escrita de TCC da pós-graduação. Porque eu estava curioso para identificar que fenômenos psicológicos surgem na cabeça dessa pessoa na hora que ela recebe o diagnóstico. Então, antes de presenciar, eu imaginava de que aquela pessoa ali, por exemplo, poderia ter uma vulnerabilidade muito maior para cometer um suicídio, por exemplo, né? Seria assim, minha vida acabou, então agora só resta exterminar com minha própria vida. E a gente percebe de que não é sempre assim. Pode ter esses casos, e aí esse suporte psicológico ele é fundamental, mas existem as pessoas que elas já estão semi-preparadas, porque elas já vão para o teste com alguma certa suspeita. Elas já vão com o teste sabendo assim, poxa, mas teve aquela relação que eu não me protegi, teve aquela outra também que eu não protegi, teve aquela outra, teve aquele momento. Tem às vezes pessoas que vão por uma gripe recorrente que nunca sara, uma dor de garganta que nunca sara e já tomou antibiótico, começou a ter alguma perda de peso, então que já seria um estágio mais próximo de uma AIDS, que ela vai para lá e de alguma forma ela já começa a se preparar com aquilo também. E aí tem as pessoas, e aí eu acho fundamental quando se vai fazer com esse tipo de suspeita, ter algum canal de suporte, um amigo, um primo, um parente, um familiar, para estar ali junto daquela pessoa. E aí existe também essa revelação já direta de que não transmite pelo beijo, não transmite por tocar a mão, não transmite nem por relação sexual, desde que a pessoa esteja indetectável há mais de 6 meses. Então, a gente precisa ter essa informação. Então, em algum momento de que a AIDS foi uma sentença de morte, e é o ponto que choca, Marco, nesse estágio, é porque parece que isso não mudou. Mesmo 42 anos depois, parece que ainda essa sentença de morte vai ser. Tava incomodado, procurei um médico. O médico, vamos aproveitar que hoje tá tranquilo, vamos fazer ali uma tomografia. Terminou a tomografia, beleza. Amanhã cedo você vai pra minha cirurgia. Você tá com uma hernia no tamanho de um limão. Qualquer pancada ela vai estourar. Eu fiquei sem dormir. Eu falei, gente, vou pra uma mesa de cirurgia. Imagina o incômodo, até você chegar ao médico, imagina o incômodo que você estava sentindo uma dor. Em relação a ela, o quanto que aquela mulher se olhando no espelho, que às vezes nem consegue se olhar no espelho, o quanto que isso não mexe na vida dela, né? O quanto de
de se esconder por não gostar daquilo que se vê. Até às vezes no banho, né? Vai tomar um banho, quando vai tocar, vai olhar, não tô gostando disso. Né? O quanto que isso vai mexendo nela, né? Nessa autoimagem, né? Principalmente que a mastectomia é uma agressão, né? Eu posso dizer que é um tipo de amputação. É, porque muitas cirurgias é para retirada total da mama, né? Eu tenho pacientes que, quando ela tratava, né, do câncer, ela fez a cirurgia plástica, ela usava uma prótese, realmente de silicone, onde ela usava e o sutiã por cima, e teve o filho dela, de 5 anos de idade, nunca tinha visto, né? E quando ele viu, ele falou assim: mamãe, você não é mamãe, você virou papai agora. O quanto que a referência de ser mulher, de ser feminina, a questão do seio. Né? Seria o layout, vamos chamar assim, né? O quanto que a referência é mulher. Ah, não tem peito, não é mulher. Mas isso não tira ser mulher. Né? Ser mulher é uma coisa muito mais complexa, né? Muita pergunta. Vinho barato, ele não é ruim, e vinho caro não é garantia de ser bom. Justamente. Eu costumo dizer que o vinho caro, ele tem a obrigação de ser bom. Né? E quando nós bebemos um barato, né, de custo-benefício bom, surpreende, né? E eu acho isso bacana. Eu vou te colocar na encruzilhada agora. A gente tá falando de todo esse cuidado. Tem um sommelier que tá ali escolhendo. A gente vai falar agora do comércio. Supermercado é um lugar certo para comprar vinho? Nossa, eu não recomendo. Não me crucifiquem, gente. Não me crucifiquem, certo? Eu não recomendo. Eu espero que você busque uma casa especializada, certo? Ou um supermercado que tenha um ambiente específico para vinho. Por quê? Tem supermercados, Marcos, que ele não armazena muito bem os seus rótulos. Não deixa suas garrafas ali muito bem armazenadas. E aí passa calor, entendeu? Afeta, altera o vinho. Vai alterar completamente. Então, quando você... adega, tudo... Justamente. Se você procura um supermercado, né? Que nós temos supermercados, que eu não vou citar os nomes agora, né? Mas que já trabalham seriamente com esses produtos, né? Então, tem a pessoa responsável, que vai estar ali organizando, que vai estar ali colocando tudo. Então, nada contra, não desmerecendo o tamanho do comércio, aquele mercadinho que tem ali o vinho, ele não está armazenado certo. De qualquer jeito. Não é comprado certo. Porque o seu produto vai estar diferente. Às vezes a garrafa que eu comprei em um local apropriado não vai estar igual à sua. Abri a nossa entrevista. Maestro, o clássico ainda é clássico ou nunca deixou de ser popular? O clássico nunca deixou de ser popular. Nossa. Pra mim, olha, se vocês dessem um pulo lá em casa, às vezes eu pulo como um roqueiro, assim. Você é roqueiro, né, cara? Eu tô estudando uma peça vibrante, um Carmina Burana, uma Sinfonia de Tchaikovsky. Cara, é pura energia isso. Tem gente que fala, né? Ah, vou colocar música clássica pra dormir, pra relaxar. Cara, nunca, cara. Pra gente é absolutamente pulsante, é vida. E nunca deixou de ser popular, sem dúvida nenhuma. Quem vai aos concertos da orquestra percebe isso, cara. É uma energia que contagia, absolutamente. As pessoas ainda podem confundir, né? Porque quando se fala música clássica, pensa aquela coisa nobre. Mas lá na época, tipo, se a gente pegar Strauss, por exemplo, era música trocada em praça, né? Era a música popular da época, né? Claro. A gente nem usa muito mais esse termo, a gente até usa mais música de concerto, sabe? Porque são tantas as tendências, são tantas os vieses que a gente utiliza na nossa programação que, cara, eu não gosto de colocar divisão. Eu acho muito antiquado até, sabe? Ah, música clássica, tem aquela ideia em São Paulo, eu sou paulista, né? Estou aqui há 18 anos, mas eu lembro muito bem dos concertos que eu ia quando eu era jovem, né? Ali no Teatro Cultura Artísticas, que eram os teatros chiques de São Paulo. Inclusive, Cultura Artística foi agora recentemente reinaugurado, um teatro lindíssimo em São Paulo. Mas eu lembro aquelas senhoras iam com
com peles. Tinha uma que ia até com animal, assim, um furão, assim, ao longo do... smoking, né? O pessoal ia lá como uma social e todo mundo tomando champanhe. É o clássico como ultra chique, né? Não, isso está absolutamente antiquado, sabe? Forma. Esse defeito do sorriso, ele tem causa, pode ser da própria estrutura da pessoa ou um mau cuidado, falta de trato, uso de produtos. O que causa tudo isso? Existem diversas causas para um sorriso, digamos, que não esteja dentro, né, do que a pessoa possa gostar. Existem as causas naturais, existem deformações que são a nível dentário, então as pessoas existem desalinhamento, apinhamento que a gente fala, que é mais uma questão ortodôntica, né? Então a gente tem a ortodontia que vem aí para alinhar, para trazer a nível dentário essas correções. E existem defeitos a nível ósseo também, que muitas pessoas não sabem que existe. Às vezes a correção ela não vai só no consultório clínico, às vezes ela precisa ir para um nível cirúrgico. Então existem pessoas que têm uma gengiva que mostra um tanto bem a mais, existem pessoas que têm a parte óssea, né, mandíbula mais para dentro ou mais para fora, maxila, ou então assimétrico, né, para um lado ou para o outro, e isso aí já vai para a parte cirúrgica, que é a parte da cirurgia ortognática dentro da odontologia, né? E existe a parte também que é vinculada ao comportamento do próprio indivíduo, que é quando a pessoa não tem um cuidado específico, né? Às vezes descuida na higiene. E aí, descuidando da higiene, já vai ter uma série de processos patológicos, como lesão cariosa, processos endodônticos, e aí você precisa fazer restauração, para a parte de endodontia, que é a parte do canal. E aí você vai trazendo para o seu dente materiais artificiais. Esses materiais artificiais, eles precisam de manutenção. Então, se, por exemplo, você lesionou um dente, precisou fazer uma restauração e você não vai com frequência no dentista fazer uma manutenção dessa resina, né? Ela vai ficando feia, vai ficando escurecida, vai ficando manchada. Marina, comecei um investimento, como você identifica o erro mais comum no início de investimento de uma pessoa? Ela investiu e ela já quer fazer uma coisa, vai ladeira abaixo. Entrar no perfil errado. Por isso que eu comecei lá falando do... Primeira coisa, entenda o seu perfil. Quando eu trabalhava com assessoria de investimentos, teve uma cliente minha que falou assim: eu quero investir os 10 mil ações. Aí eu falei, mas você tem reserva? Não. Você entende o que você tá fazendo? Não. Então eu vou te explicar. Olha, tem oscilação, nananana. Infelizmente, veja, ela já... Eu lembro que ela foi fazer o perfil e aí dava conservador. Ela fez 3 vezes conservador. Aí ela me ligou. Eu tenho que responder o quê para dar agressivo aqui? Eu falei, a verdade. Tem que responder a verdade. Não, porque eu quero investir em ações. Porque eu quero. Acho bonito, né? Ações. Ações, eu quero ser investidor em ações. Foi lá, preencheu. Para o azar dela, antes da pandemia. Os 10 viraram 9, virou 8, virou 7, virou 6. E aí o que foi que aconteceu? Quando chegou 6, ela foi lá e resgatou. Realizou o prejuízo. Esse é um termo do mercado financeiro. A gente fala que o prejuízo ele só se realiza se você saca. Por quê? Porque essa mesma carteira, depois, o 6 voltou a ser 7, voltou a ser 8, voltou a ser 9. Acho que não virou 10 até hoje, mas voltou a ser 9. Mas ela resgatou no 6, porque ela não resistiu à pressão do mercado. Por quê? Porque não era o perfil dela. Isso vai bem numa pergunta que eu tinha separado pra você. Você fala, vai no perfil do mercado. Se o nome dele, vai Torinho, como é o nome dele aí? Eu chamo de Torinho também. Tem uma foto com ele, inclusive, que eu tirei nesse Expert. O nome dele é... Vai, Torinho! O nome dele... Esqueci. Ele é na Jovem Pan. Vai, Torinho. Eu vi um dia desse ele falando, na hora de investir, cuidado com o efeito manada. Que é o, meu amigo investiu, ganhou, eu vou. Aí provavelmente já passou até o tempo. Turma do trabalho, um grupo, o setor fez, o pessoal ali do RH, o pessoal da operações, não, vamos fazer também. Aí ele falou, cuidado com o efeito manada, porque esse é fadado para você fazer besteira. Isso acontece também? Acontece demais. E provavelmente, se todo mundo já comprou, já passou o tempo de comprar. Com ações é isso, né? Você tem que comprar quando ninguém tá comprando e vender quando todo mundo quer comprar.
Só que fazer esse movimento precisa de um nível de atenção e de acompanhamento de mercado intenso. E, na verdade, você tem que ganhar dinheiro com o seu trabalho. Foca em ganhar dinheiro com o seu trabalho e coloca isso para alguém fazer. Eu tenho vários parceiros, assessores de investimento, que eu indico para fazer o gerenciamento das carteiras dos meus clientes, mas você tem que entender até para cobrar do assessor, né? Então, existe alguma passagem que a gente não tenha entendimento? Porque exatamente o vinho e o segundo não, o segundo já foi o leproso, o segundo milagre, né? Uhum. Por que não o inverso? Um milagre dali de carne, de vida, e não ele faz primeiro um vinho numa festa? Tem alguma... Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de dizer que, inclusive, essa mesma analogia que você está fazendo, eu já fiz. De pensar o seguinte: sou eu, Jesus. Vou começar o meu ministério. Vou realizar o meu primeiro milagre aos olhos de todos. Eu não escolheria transformar água em vinho. E ele estava sozinho, inclusive, na hora. Eu não escolheria isso, não. Eu acho que eu poderia pensar, acho que eu vou chegar impactando. Eu vou chegar causando. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu teria escolhido, por exemplo, ressuscitar um defunto. Né? Imagine. Levantar um paralítico. Mas por que ele pega justamente isso? E aí eu tenho o seguinte entendimento. Ali ele está dizendo para que veio. Eu vim para transformar. Eu vou pegar a água que não tem cor. Cheiro, gosto. Ou seja, eu vou pegar a água. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas em São Paulo, na minha infância, eu ouvia muitas pessoas, inclusive mais antigas, dizerem assim: e aí, rapaz, como é que tá a sua vida? A minha vida tá uma água. Porque a água, por mais importância que ela tenha, as pessoas não dão o devido valor a ela, né? Porque acaba parecendo uma coisa seguinte: ela não tem cor. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro. Então é isso que muitas pessoas querem dizer a respeito da vida. Minha vida está sem gosto, minha vida está sem cor, minha vida está sem cheiro. Aí vem Jesus e transforma essa vida, que é uma água, exatamente num vinho que tem gosto, que tem cheiro e que tem cor. É isso que ele quer fazer com a nossa vida. Ele quer trazer cor para a nossa vida. O vinho para transformar. O vinho para transformar. Eu vim para transformar vidas. É isso que ele está dizendo quando ele transforma. Quer saber o que eu vim fazer? Eu vim fazer isso aqui. Eu vim transformar você da água para o vinho.